Passados muitos séculos, Justus von Liebig foi um químico muito importante para a história da ciência como um todo. Ele contribuiu com descobertas que até hoje são muito úteis para nós. Ele publicou esse tratado chamado de Animal Chemistry, onde ele disse que a energia para toda a movimentação muscular provém da oxidação de proteína. Hoje nós sabemos que isso não é verdade, que essa energia para o trabalho muscular, ela vem dos carboidratos, das gorduras e também com uma contribuição menor das proteínas, mas naquela época se imaginava que a proteína era a fonte primária de energia para o exercício. Então, a partir daí, foi reforçada essa ideia antiga de que a proteína tinha uma importância fundamental para o fornecimento de energia, e no final desse mesmo século, o movimento vegetariano começou a ganhar muita força, especialmente em Londres. Londres é um grande berço do movimento vegetariano no mundo. E como o esporte é uma forma muito eficaz de propagar a ideia do vegetarianismo, porque o esporte ele é algo que toca muito o coração das pessoas, não à toa aqui, num documentário recente que muitos de vocês devem ter visto, ou pelo menos ouvido falar, que no Brasil foi chamado de Dieta de Gladiadores, mas que tem o nome original Game Changers. Esse documentário fez com que muitas pessoas se abrissem para a ideia de deixar de comer carne. Meu consultório, nessa época, ele ficou impossível. Então, no final do século XIX, a Sociedade Vegetariana Londrina resolveu criar um clube de ciclismo para disputar as provas contra aqueles atletas que consumiam carne, porque o ciclismo nessa época ele estava em extrema evidência, era um esporte muito popular. E aí se criou esse clube que a gente tem a logo aqui, né, o Vegetarian Cycling Athletic Club. E nós temos uma notícia aqui que diz o seguinte, que em 1896, o habilidoso James Parsley levou o clube de ciclismo vegetariano a uma vitória fácil sobre os outros clubes, daqueles que consumiam carne. Uma semana depois, ele também ganhou a subida de montanha mais prestigiada da Inglaterra e quebrou o recorde por quase 1 minuto. Outros membros desse clube também tiveram performances memoráveis. Os seus competidores tiveram que comer corvo com o seu bife. Eu achei bem curioso quando eu li essa última frase, imaginei que pudesse ser uma expressão, pesquisei e descobri que no inglês coloquial, comer corvo é uma forma de se dizer que a pessoa foi humilhada. Então, isso aqui é uma metáfora que o jornalista utilizou para dizer que, além de bife, aqueles atletas que comiam carne tiveram que comer corvo. Eles foram humilhados pelos vegetarianos. E não só na Inglaterra, os vegetarianos estavam performando muito bem, como nos Estados Unidos, também vinham ganhando as provas de ciclismo e bateram recordes em diversas outras modalidades, como natação, tênis e etc. Aqui a gente tem uma notícia do The Guardian, que é um jornal inglês, de 1909, então aqui a gente já está falando de 20 anos após a criação desse clube, que diz que o medalhista olímpico, que era vegetariano, disse que não havia nada de surpreendente para ele que tantos vegetarianos estivessem se dando bem nas modalidades esportivas. Como quem diz assim, é muito óbvio que o vegetariano está se dando muito bem, porque essa é, de fato, uma forma superior de se alimentar para os esportes. Então, vejam que existia um grande movimento de promoção do vegetarianismo, esses atletas estavam se destacando muito, mesmo no momento em que se acreditava que a proteína era o nutriente que era o responsável pela energia para a atividade física. E aí a gente vem para a ciência agora, vamos olhar isso com outro olhar. Até agora nós temos relatos de acontecimentos, mas o quanto disso a gente pode aproveitar para o cenário atual? Então, diz Sócrates que a vida sem ciência é uma espécie de morte, né? E nós, enquanto profissionais da nutrição, vocês acadêmicos, precisamos, de fato, ter a ciência como um pilar fundamental da nossa prática. Não podemos afirmar coisas das quais a gente não tem nenhum tipo de segurança, e nós vamos ver a partir de agora de que maneira evoluiu esse conhecimento a respeito da dieta vegetariana dentro do esporte. Com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente pode levantar hipóteses, afinal a ciência faz isso, levanta hipóteses sobre o porquê esses atletas vegetarianos eles estavam performando tão bem naquela época. Então, uma possível hipótese
é que eles estavam extremamente motivados a superar os seus adversários consumidores de carne. Isso faz todo sentido. Eu posso falar, até por experiência pessoal, no começo do ano passado, eu me preparei para uma competição de fisiculturismo e estando 100% vegano. E essa competição acabou sendo cancelada 20 dias antes, em virtude da pandemia que nós estamos vivendo, mas eu estava definitivamente na minha melhor forma física. Eu já havia sido campeão estadual 2 vezes e me sentia bastante seguro de que eu brigaria por esse título mais uma vez. E eu me lembro bem que nessa preparação eu me esforcei muito mais ainda, porque eu queria provar que era possível fazer isso de uma maneira diferente, sem consumir nenhum derivado de animal. Então, essa motivação ela é muito forte, e a motivação é um dos fatores importantes que levam um atleta a performar bem. E isso é uma das coisas que torna difícil a gente identificar quanto que a alimentação é responsável por um resultado atlético. É muito difícil dizer que um atleta performou melhor por ter comido determinado alimento ou seguido determinada dieta, porque não é só a dieta que impacta nesse resultado, existem muitos outros, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Outra hipótese é que esses atletas consumiam mais carboidratos e, consequentemente, tinham estoques de glicogênio melhores, maiores, e com isso conseguiam performar melhor. Lembrando, se existia uma ideia de que a proteína era muito importante, é provável que esses atletas estavam comendo pouco carboidrato, e isso prejudicava a sua performance. Outra possibilidade é que o maior consumo de antioxidantes e fitoquímicos, que estão mais presentes nos alimentos de origem vegetal, pudessem reduzir o estresse oxidativo, melhorando a imunidade e a capacidade de recuperação desses atletas. E uma quarta hipótese nos diz que talvez uma possível redução da acidose metabólica em dietas que são ricas em frutas e vegetais e baixas em proteínas de origem animal pudesse estar contribuindo por uma melhora de desempenho. Os produtos, os alimentos de origem vegetal, eles são muito ricos em nitrato, por exemplo, que é um suplemento que está bastante em evidência. Suplemento, entre aspas, porque no Brasil a única forma que nós temos de consumir o nitrato é na forma de alimento, de fato, né, mais popularmente através do suco de beterraba. Então, esses nitratos que estão presentes nos vegetais com muita riqueza, eles promovem uma vasodilatação, que aumenta o transporte de oxigênio para os tecidos e favorece a performance. Então, todos esses fatores podem ter contribuído para que aqueles vegetarianos estivessem performando tão bem. E, a partir de então, começou-se a estudar esse assunto. Em 1900, o Atwater, que foi um professor de ciências econômicas, não é nem sequer da área da saúde, mas que se interessou pelo assunto, publicou um estudo em que ele analisou o consumo dietético dos remadores, o remo era um esporte já bastante popular nos Estados Unidos, dos estudantes de Harvard e de Yale. E ele percebeu que esses atletas consumiam em torno de 150 a 170 gramas de proteína por dia, que é uma quantidade que equivale a 2 gramas por quilo para um indivíduo de 75 a 85 quilos, quantidade que sabemos hoje que é uma quantidade adequada para atletas, e 2/3 dessa proteína era de origem animal. Isso contribuiu para perpetuar essa ideia de que, se nós excluíssemos a carne, a gente teria uma piora de performance. Afinal, os atletas que nós tínhamos como referência, os remadores, os melhores remadores das universidades, eles consumiam muita carne. Mesmo que na metade do século XVIII, pouco tempo depois daquela publicação que eu mostrei para vocês do Justus von Liebig, já se tenha comprovado que, na verdade, os carboidratos e gorduras são substratos energéticos para a atividade física. Então, vejam que a gente está falando de uma descoberta do século XIX, que se arrastou como mito até o século XX e que, em última análise, permanece para muitas pessoas até o século XXI. Até hoje, nós temos pessoas aí que afirmam que a proteína é um bom substrato energético, embora vocês certamente já saibam que isso não é verdade, né? A proteína é utilizada também como energia, mas como uma fonte menos ideal para isso. E, logo na sequência, o Schoutenen, que é um pesquisador belga, fez o primeiro estudo que a gente tem notícia que comparou a performance, entre aspas, já vou dizer por quê, de vegetarianos e onívoros. Ele pegou 25 estudantes e dividiu em 2 grupos e avaliou a resistência do antebraço deles. Não fica claro qual foi a metodologia que ele utilizou, mas o que ele viu é que os vegetarianos realizaram mais contrações. Foram 69 contrações contra 38 contrações daqueles que comiam carne. É evidente que a gente não pode, baseado nisso, dizer que os vegetarianos
performam melhor do que os onívoros. Mas a gente vê aqui uma semente de ciência, o começo, como se começou a investigar. Eu acho muito interessante olhar para isso, né? Hoje nós temos metodologias muito mais robustas e confiáveis, mas isso tudo começou de uma maneira muito simplória e graças a esses camaradas que a gente pôde evoluir para onde estamos hoje. Logo depois, o Fisher, agora já nos Estados Unidos, ele avaliou também a influência do consumo de carne sobre a performance, dividindo 49 homens em 3 grupos. Um grupo de onívoros ativos, ou podemos chamar de atletas, um grupo de vegetarianos ativos, podemos chamar de atletas, e um grupo de vegetarianos sedentários. E ele realizou testes de endurance. Por que também endurance, entre aspas? Porque a maneira como ele avaliou isso foi através de alguns testes que a gente pode dizer hoje que são bem toscos, por assim dizer, né? Como, por exemplo, levantar os braços no horizontal e segurar o máximo de tempo que aguentasse. E ele percebeu que mesmo os vegetarianos sedentários, eles foram melhores do que os onívoros. Então, mesmo o vegetariano sedentário conseguiu segurar o ombro mais tempo, aqui os braços mais tempo na horizontal do que os onívoros, né? Hoje a gente pode dizer, tá bom, grande coisa, né? Isso não prova absolutamente nada, mas é o que nós tínhamos na época. Então, esses estudos, eles tinham graves limitações metodológicas e certamente não explicam e nem provam por que os vegetarianos estavam performando melhor. Mas a ciência foi se aprimorando e, mais recentemente, a gente continua enfrentando muitas dificuldades metodológicas, embora de outras naturezas. Então, em 1986, já indo aqui para o final do século XX, já não faz tanto tempo assim, vejam que existe um gap de tempo gigante entre esses estudos, porque realmente a ciência não produziu muito material acerca desse tema. Ele continua sendo um tema com uma escassez de evidências científicas. Agora é que isso está sendo mais fomentado. Mas em 86, o Honey investigou 49 atletas vegetarianos e 49 atletas onívoros, equiparados para idade, para sexo e modalidade esportiva. E ele não encontrou diferença entre os grupos por uma série de parâmetros, incluindo a capacidade aeróbica, a capacidade anaeróbica e outras variáveis metabólicas. Mas ele fez uma importante observação, que o fato de que a dieta vegetariana não possui uma classificação única, somado aos fatores confundidores, como treinamento e estilo de vida, tornam muito difícil definir os efeitos da dieta de forma isolada sobre a performance. É aquilo que eu comentei com vocês já anteriormente. É muito difícil dizer que a dieta foi a responsável por aquele desempenho, porque nessa conta a gente precisa colocar a genética, o nível de treinamento, o próprio talento, por assim dizer, a motivação desse atleta, etc, etc, etc. Além disso, a dieta vegetariana é uma dieta que não tem uma definição única. Dentro do vegetarianismo, nós temos os ovo-vegetarianos, os lacto-vegetarianos, os ovo-lacto-vegetarianos, os vegetarianos estritos. Mais recente, a gente tem outras classificações que vêm sendo utilizadas como flexitarianos, pescetarianos, semi-vegetarianos e aqueles que dizem que seguem uma dieta plant-based ou whole food plant-based. Então, dentro desses grupos todos, a gente tem pessoas que comem de maneiras bastante distintas. Então, se no meu estudo eu não estou controlando a alimentação, é muito difícil eu dizer o quanto que ser vegetariano ou não influenciou no resultado, porque eu posso ter um vegetariano que come uma grande quantidade de ovos e leite, ao mesmo tempo em que eu tenho um vegetariano que não come absolutamente nenhum derivado de animal. Então, tudo isso torna os estudos muito difíceis de serem interpretados. No final do século XX, que foi nessa época, esses estudos passaram a fazer comparações mais diretas entre vegetarianos e onívoros. E a gente tem já agora, muito mais próximo, um estudo de 2016, por exemplo, que avaliou a capacidade cardiorrespiratória e a força de torque entre onívoros e vegetarianos. Esse é um estudo transversal, então, para quem ainda não tem muita familiaridade com esses termos, o estudo transversal é aquele que tira uma foto, né? Ele avalia um momento, ele não está olhando para trás, ele não está fazendo uma intervenção e olhando para frente, ele pega uma situação pontual e avalia ela. Então, recrutaram 27 vegetarianos, 43 onívoros, tinham homens e tinham mulheres com idades bastante distintas, entre 21 e 58 anos, e avaliaram o VO2 máximo e o torque máximo através da extensão de joelho, aquele exercício que nós temos em qualquer academia.
Esse estudo tinha muitas limitações, porque, primeiro, a dieta não era controlada, esses participantes eles fizeram um recordatório da sua dieta. Analisando esse recordatório, a gente vê que essas dietas elas eram isocalóricas, então isso é interessante, porque, caso contrário, a diferença de performance poderia estar relacionada ao consumo de energia. Esses atletas tinham diferentes níveis de treinamento, então tinham atletas experientes e atletas novatos, assim como homens, mulheres, mais novos, mais velhos, era um grupo muito heterogêneo. E as condições do teste são diferentes das provas, né? Eu não posso, baseado num teste feito em laboratório, extrapolar isso para uma condição de campo. Todavia, esse estudo mostrou que a capacidade cardiorrespiratória dos atletas de endurance vegetarianos foi melhor do que a dos seus colegas onívoros, exclusivamente para mulheres, faço aqui esse parênteses, tá? Mas que o torque máximo não foi diferente. Essas informações sugerem que a dieta vegetariana ela não prejudica a performance, ela pode facilitar a capacidade aeróbica em atletas. Legal. Ainda no mesmo ano, 2016, também, o Craddock fez, e os seus dois companheiros fizeram uma revisão sistemática da literatura com estudos que avaliavam o desempenho físico de forma direta entre vegetarianos e onívoros em diferentes modalidades, com períodos entre 4 dias até 12 semanas. E vejam que eles encontraram apenas 7 ensaios clínicos randomizados, que é um tipo de estudo que está no topo, né, da pirâmide de evidências, e um estudo transversal que preencheram esses critérios de inclusão. Então, a gente vê que em 2016, a revisão sistemática conseguiu reunir só 7 estudos. Isso é uma quantidade realmente muito, muito, muito pequena. E nesses estudos, através da análise desses estudos, eles verificaram que não foram identificadas diferenças entre as dietas vegetarianas e as dietas mistas onívoras quando o desempenho físico foi comparado. O consumo de uma dieta predominantemente vegetariana não melhorou e nem prejudicou o desempenho de atletas. Um pouco mais à frente ainda, chegando mais perto da atualidade, Boutros resolveu fazer um novo estudo transversal, agora com um desenho mais interessante do que a gente tinha visto naquele estudo do Lynch, né, que tinha homens, mulheres, mais velhos, mais novos. Aqui, o Boutros e seus colegas pegaram 28 vegetarianos e 28 onívoros, então eram grupos iguais, apenas de mulheres de 18 a 25 anos, então um grupo muito mais homogêneo. Eles fizeram avaliações antropométricas para ver o percentual de gordura desses participantes, fizeram testes de VO2 máximo e também testes de endurance submáximo, que é feito numa bicicleta ergométrica, e mediram a força muscular. As limitações desse estudo são de que aqui também a dieta não foi controlada e analisando os recordatórios a gente vê que tem um discreto consumo maior de calorias entre o grupo dos vegetarianos. Também haviam atletas com níveis diferentes de treinamento e as condições também eram diferentes das provas porque eram condições laboratoriais. De qualquer maneira, o principal achado desse estudo demonstrou que uma dieta vegana não é prejudicial para a performance e a força muscular em mulheres jovens e saudáveis. Então, tudo que a gente viu de evidência até agora nos mostra que o quê? Que os vegetarianos não têm prejuízo nenhum em relação à performance. Vejam bem, não estão afirmando, nem eu estou afirmando, que ser vegetariano é melhor do que onívoro para a performance. Até porque não podemos afirmar isso baseado apenas numa escolha dietética, como eu já falei várias vezes. O que está sendo afirmado é que não existe prejuízo para a performance seguindo uma dieta vegetariana. E o Boutros traz essa informação que é muito relevante, que nossos resultados podem ser úteis para fins clínicos e práticos. É importante educar os profissionais de saúde, como nutricionistas e cinesiologistas, que no Brasil não existe, né? Poderíamos dizer que os educadores físicos, sobre o papel de uma dieta vegana no desempenho do exercício. Isso é, os profissionais de saúde não devem desencorajar uma dieta vegana e podem até querer considerá-la como uma opção durante a implementação de um programa de treinamento físico. É o que eu disse para vocês, é importante que o nutricionista, ele não desencoraje o seu paciente. Se deparar com um paciente que é vegetariano, que possa acolher ele e ajudá-lo a seguir esse caminho que ele escolheu. Ou, quem sabe, por que não, propor uma dieta vegetariana para um paciente que possa precisar dela por uma questão de saúde, por exemplo, a fim de melhorar seus níveis de glicose ou de colesterol, ou coisa
ou outro parâmetro que possa estar aí fora da normalidade e que, sabidamente, a dieta vegetariana pode ajudar no tratamento. E aí a gente vem para as evidências anedóticas, que são aquelas que são fruto da nossa observação, né? Não seguem o rigor do método científico, que é o famoso na prática, né? Eu chamei de nas trincheiras. Na prática, nós temos uma série de atletas vegetarianos performando em altíssimo nível. Eu trouxe aqui alguns deles apenas que eu particularmente admiro bastante, que são o Nimai Delgado, que é um fisiculturista argentino que nunca comeu carne na vida, ele é vegetariano desde que nasceu, se tornou vegano durante a adolescência, e o Nimai Delgado é atleta da maior liga de fisiculturismo do mundo, tendo competido em competições de extrema relevância. O Carl Lewis foi o homem mais rápido do mundo, ele é um multimedalhista olímpico, ganhou várias medalhas em Los Angeles. Entretanto, em Los Angeles ele ainda não era vegano, ele foi se tornar vegano na sequência e já vegano, aí sim ele bateu o recorde mundial, se tornou o homem mais rápido do mundo. Ele é um grande advogado da dieta vegetariana, existem vários vídeos muito bacanas dele no YouTube, e ele conta que nessa época toda a equipe de atletismo lá dos Estados Unidos se tornou vegetariana ou vegana, influenciada por ele. Evidentemente, os atletas veem o campeão seguindo um determinado tipo de dieta, eles tendem a querer copiar. E as irmãs Williams são as famosas atletas do tênis, as melhores da história, e uma delas sofreu de uma doença autoimune que exigiu dela seguir uma dieta à base de plantas, justamente por conta do seu efeito anti-inflamatório, e a sua irmã decidiu entrar na mesma onda a fim de apoiar ela, não deixá-la sozinha, e hoje ela brinca que ela é uma trapaçariana, porque ela é vegana, mas eventualmente come um queijo ou come alguma outra coisa assim, e eu falo isso também para dizer que, gente, tá tudo bem, a pessoa que optou por ser vegetariana ou vegana e eventualmente comer um derivado de animal, nós somos seres humanos e o nosso papel não é ficar julgando as outras pessoas, então mesmo aqueles que advogam em prol do vegetarianismo, do veganismo, podem eventualmente consumir algum alimento dessa natureza, de origem animal, e está tudo bem, mas certamente não é isso que foi responsável pelas vitórias todas que elas continuaram tendo, mesmo seguindo uma dieta à base de plantas. Então, nós temos evidências diversas de atletas que muito bem performam, e essa quantidade de atletas só não é maior porque de fato, existem poucos vegetarianos ainda na população. Então, à medida que nós tivermos mais atletas seguindo a dieta vegetariana, é natural que mais atletas passem a despontar nas suas modalidades. E agora vamos falar sobre as diferenças das necessidades específicas entre os atletas veganos e os atletas onívoros. Vou tomar um gole de água aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, fica à vontade, pode aproveitar essa nossa pequena pausa aqui. Nada, então continuamos. A gente tem aqui uma publicação de 2016 da American College e do Dietitians of Canada, que são as principais recomendações para a nutrição no esporte que nós temos atualmente. Esse aqui é o documento que qualquer um de vocês que quer entender quais são as necessidades do atleta precisa ir atrás e ler. E a gente tem aqui em 2017 um estudo publicado pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva que faz uma pequena revisão sobre as necessidades especiais do atleta vegano. Fiz uma comparação entre as duas e eu percebi que, na verdade, esse monstro que parece ser a dieta vegana, ele é, na verdade, um gatinho. Por isso que eu trouxe essa imagem. O leão, que a gente imagina que seja, né, a complexidade que a gente tem em mente que possa ser montar dieta para o vegano é nada mais do que um gatinho muito fácil de a gente manejar. Então, a gente vê que, para os atletas em geral, é recomendado que tenham especial atenção com ferro, sobretudo mulheres, tanto para onívoros quanto para vegetarianos. Com cálcio, tanto para onívoros quanto para vegetarianos, mais uma vez, em especial as mulheres. Vitamina D, tanto em onívoros quanto em vegetarianos, porque a vitamina D, a principal fonte de vitamina D, sabemos que é o sol, ela é muito escassa na dieta, mesmo daqueles que consomem produtos de origem animal. Para os atletas em geral, é recomendado uma quantidade
maior de antioxidantes. Isso não é problema definitivamente na dieta à base de plantas, porque se ela for baseada em vegetais, como deveria ser, ela já é riquíssima nesses compostos. Já de maneira exclusiva para os vegetarianos, é recomendado que se preste atenção no consumo de zinco, que é muito facilmente obtido nos vegetais, tendo os devidos cuidados. Que cuidados? De deixar de molho, por exemplo, né? Hoje, a grande maior parte das pessoas já tem a consciência de que os feijões, lentilha, grão de bico, soja, ervilha, precisam ficar de molho antes do preparo para remover fatores antinutricionais, sobretudo o fitato, que é o principal inibidor da absorção de zinco. Se a gente fizer esse processo, não teremos dificuldade para conseguir zinco na dieta vegana. O ômega 3, que injustamente é sempre trazido à tona como uma necessidade especial do vegetariano, é um nutriente muito escasso na dieta dos onívoros como um todo, afinal, poucas pessoas têm o costume de consumir peixes com regularidade, sobretudo peixes de águas frias, que possuem mais ômega 3. Esse ômega 3 nos animais, ele fica mais concentrado na região do cérebro e dos olhos, que é uma região que ninguém come. Então, de fato, a dieta da maior parte das pessoas é muito pobre em ômega 3, não só dos vegetarianos. A B12, que definitivamente é sim um ponto de atenção, precisa ser suplementada nos vegetarianos, não pode ser obtida em nenhuma outra fonte, é importante que isso esteja claro. Às vezes surgem aí umas teorias, às vezes surgem não, né? Elas já surgiram e às vezes elas ganham mais força, mas a gente precisa saber que elas não são verdadeiras, de que a gente pode conseguir B12 em algas, que a gente pode conseguir alguns tipos de cogumelo, que a gente pode conseguir se a gente não lavar os vegetais. Isso não é verdade e a gente precisa suplementar a vitamina B12 na dieta vegana. E o iodo, que é uma substância que muito pouco, provavelmente, alguém vai precisar no Brasil se preocupar, porque o nosso sal é iodado. Essa é uma medida de saúde pública. Em países onde o sal não é iodado, os vegetarianos podem prestar mais atenção. Então, vejam que não tem muito mistério. Basta que a gente conheça as fontes de alimentos para poder elaborar uma dieta vegetariana completa. Mas existem alguns desafios na dieta vegetariana práticos que a gente vai descobrindo à medida que começa a trabalhar com esse público ou a seguir uma dieta vegetariana, no caso daqueles que optaram por isso. Dentre esses desafios, nós temos a ingestão do total calórico, porque os alimentos à base de planta costumam oferecer um volume muito grande de comida, e, além disso, é muito comum o desconforto gastrointestinal. As pessoas que se tornam vegetarianas podem relatar que estão sentindo muito estufamento, gases, um amolecimento das fezes também. Isso é decorrente do grande consumo de fibras. Além disso, muitas pessoas alegam que pode ser difícil de obter as proteínas, isso é questionável, a gente já vai falar sobre proteínas. E, por último, ter acesso a refeições completas durante viagens, em restaurantes ou em facilidades de treinamento e eventos esportivos. Aqui a gente está pensando naquele atleta que viaja, né, para uma competição em outro país, em outro estado, e não consegue encontrar lá comida vegetariana. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui em cada um desses desafios e ver de que maneira a gente pode superá-los. Então o primeiro e o segundo a gente pode tratar ao mesmo tempo, que diz respeito ao grande volume de comida e a grande quantidade de fibras. Então, o grande volume de comida ele pode dificultar a ingestão de calorias suficientes por atletas veganos, especialmente as mulheres que comem menos. Isso pode ser resolvido através de algumas dessas estratégias, conforme o caso. Incluir pequenos lanches intermediários, esse aqui é o atleta que ainda faz poucas refeições, 3 refeições por dia, a gente vai aumentar para 4, 5, eventualmente 6. Alternar entre refeições sólidas e líquidas, a gente pode ter uma refeição de comida, de um prato mais tradicional de comida, seguido de uma refeição que seja uma vitamina, voltamos para a comida, voltamos para uma refeição líquida, com uma proteína em pó, por exemplo, ou coisa do tipo. Isso facilita muito a ingestão, porque se for comer tudo na forma de refeições sólidas, pode se tornar muito difícil. Adicionar sucos integrais ou água de coco nas refeições sólidas. Então, aquele atleta que não consegue chegar nas calorias que precisa, ele pode consumir um suco integral de uva, um suco integral de laranja ou uma água de coco. Isso aqui não é válido só para vegetarianos, é muito comum também com atletas que consomem carne, mas não conseguem comer tudo que precisam, especialmente quando tem várias provas, vários treinos no mesmo dia e não dá tempo de comer sem se sentir estufado e continuar performando.
Inclui farinhas nas vitaminas, farinha de arroz, farinha de amêndoas e até outras mais comerciais, né? Farinha láctea, para aqueles que ainda consomem derivado de leite, e outros diversos tipos de farinha, de acordo com as necessidades de cada um. Algumas são mais ricas em carboidrato, outras um pouco mais calóricas, isso o nutricionista vai ter que definir. A gente pode também substituir a aveia por granola, porque a granola é uma aveia enriquecida com outros alimentos, como castanhas, sementes, normalmente tem algum tipo de açúcar, um melado ou um mel, e isso aumenta muito as calorias, sem aumentar muito o volume de comida, então esse é um recurso bem legal. Além disso, a gente pode usar pasta de amendoim ou pasta de castanha e sementes adicionadas nos nossos lanches e nas saladas como um todo. Esses alimentos são alimentos bastante densos em calorias que vão entregar essa energia de uma maneira mais fácil. Também ainda podem ser utilizados óleos. Nesse caso, quando adicionar óleos for uma decisão, eu sugiro que se utilize o óleo de linhaça, que é a fonte de ômega 3 mais rica, junto com o óleo de chia, que nós temos na nutrição vegetariana, ou o óleo de oliva, muito rico em ômega 9, que todos já devem saber que é muito importante para a saúde. Um aumento gradual na quantidade de fibras também vai ser importante para prevenir esses desconfortos, porque o que acontece? Normalmente, o novo vegetariano, ele vem de uma alimentação que não era muito rica em fibras. A recomendação de fibras, para quem não está lembrado, é de cerca de 30 gramas por dia. Um vegano, ele vai chegar a consumir 100 gramas por dia. E isso, se for feito de maneira abrupta, vai causar, sim, desconforto e um amolecimento das fezes. Mas o nosso organismo se adapta a isso em cerca de 2 ou 3 semanas. Uma maneira de prevenir esses desconfortos é aumentar essa quantidade de fibras de maneira gradual. Então, eu não pego um indivíduo que hoje quase não consome fibras e coloco ele para comer no dia seguinte 3 refeições com feijão ou com lentilha, aveia no lanche, aveia no café da manhã, 5 porções de fruta no dia, salada o tempo inteiro. Isso vai aumentar demais a quantidade de fibras de uma maneira abrupta. Eu preciso ir devagar. Então, o que eu faço normalmente? Pego um paciente que ainda não consome feijão, coloco em uma refeição do dia. Ele só come uma fruta, eu coloco 2. Ele nunca come aveia, eu boto 1 colher de aveia. E aí, com o tempo, eu vou evoluindo de formas que chega num ponto em que essa pessoa consegue comer quantidades bastante grandes de fibras, a microbiota já se adaptou a isso e o intestino funciona maravilhosamente bem. Inclusive, essa é uma das vantagens da dieta vegetariana. Qualquer vegetariano vai poder dizer para vocês que a sua digestão melhorou infinitamente depois que ele deixou de consumir produtos de origem animal. Mas isso requer um tempo de adaptação. De acordo com as necessidades individuais, a seleção de uma ou mais de uma dessas recomendações vai ser capaz de facilmente permitir a obtenção de calorias suficientes na dieta vegana. Então, por que uma ou mais? Porque tem atletas que precisam de mais carboidrato. O que eu vou fazer? Vou usar farinhas, vou usar sucos, por exemplo. Posso até utilizar doces. Se eu tenho um atleta que, por outro lado, consome uma dieta muito baixinha em gorduras, o que é comum na dieta vegetariana estrita, eu posso dar para ele mais óleo de linhaça, mais castanhas, mais pasta de amendoim. Então, conforme o caso, eu vou escolher a melhor estratégia para cada um. Legal? E quando a gente fala de proteína, a coisa mais importante que a gente tem que saber é que o vegetariano ele não precisa de mais proteína do que o onívoro. É a mesma necessidade. A gente tem isso aqui, dito aqui pelo Rogerson, que devido a questões relacionadas à digestibilidade, como a presença de fitatos e de oxalatos e outros fatores antinutricionais, é sugerido que os atletas veganos busquem o consumo de quantidades próximas ao topo das recomendações, que na ISSN são de 1,4 até 2 gramas por quilo em dietas iso ou hipercalóricas. Se for uma dieta para perda de peso, essa quantidade pode aumentar, né, de 1,8 até 2,7. O atleta, via de regra, vai estar numa dieta que é iso ou hipercalórica, porque a sua demanda do treinamento é muito grande e, sobretudo quando a dieta é hipercalórica, a necessidade de proteínas diminui, porque o carboidrato é um nutriente poupador de proteínas. Então, o que o Rogerson traz de importante aqui é que eu não preciso colocar mais proteína na dieta, como algumas pessoas às vezes afirmam, né? O vegetariano tem que comer 20% a mais de proteína. Não é verdade. Só que ele precisa procurar o topo das recomendações para ter mais segurança de que ele está obtendo toda a proteína que ele precisa. E para isso a gente precisa saber aonde buscar essa proteína. E nós temos aqui essa tabelinha que eu mesmo montei. Vocês podem utilizar aí futuramente.
Eu posso, inclusive, disponibilizar esses slides aqui, tá? Se for do interesse de vocês, eu, na sequência, mando para alguém que possa tornar ele disponível para todos. E a gente tem a proteína de soja como a principal fonte de proteína. Ela pode ser consumida crua ou cozida, e ela é muito pobre em gorduras e em carboidratos. Na verdade, ela é praticamente apenas proteína e fibras. Essa é uma fonte de proteína que auxilia muito os vegetarianos a atingirem suas necessidades diárias. Mas os principais alimentos que vão ser consumidos na dieta vegetariana com esse objetivo são os feijões, as leguminosas. Aí estão incluídas lentilha, o grão de bico, a ervilha, todos esses que eu já mencionei. Além disso, a gente tem as oleaginosas, que envolvem tanto as castanhas quanto as sementes, e a gente tem também o tofu, que tem se tornado mais popular, é um derivado de soja. Além disso, existe também o tempê, que é menos popular, mas também está se tornando cada vez mais disponível. O que a gente tem que prestar atenção? Que nesses alimentos de origem vegetal, a proteína normalmente ela vem acompanhada de outros nutrientes, enquanto que na dieta onívora é mais fácil se obter proteína na sua forma mais pura. Um corte magro de carne, por exemplo, um filé de peito de frango, ele é praticamente só proteína, né? Quando eu pego um feijão, ele tem mais carboidrato do que proteína. Então, quer dizer que a dieta vegetariana não serve para qualquer um que queira ganhar massa muscular, por exemplo? Serve. Mas a gente precisa olhar para a dieta como um todo. E a gente precisa olhar para o alimento como um todo. E eu acho isso muito bom, porque na nutrição estamos, infelizmente, perdendo esse olhar sobre o alimento, né? A nutrição tem se tornado um nutricionismo, como alguns autores estão chamando. A gente está reduzindo tudo a números, carboidratos, proteínas, gorduras, quantidades, e a gente não está olhando para essa matriz alimentar. O que tem no feijão? Tem fibras ali, tem fitoquímicos, tem nutrientes importantes para a saúde como um todo, e na carne muito menos. Então, a gente não pode olhar só para a quantidade de proteína, mas para esse alimento como um todo. E na dieta do vegetariano, vai ser especialmente importante olhar para esse contexto, porque se eu simplesmente quiser substituir carne por feijão, a coisa não vai funcionar muito bem. Beleza? E alguém pode perguntar, e a leucina? Né, para aqueles que já estão mais familiarizados com a nutrição esportiva. A leucina, ela é o aminoácido, um BCAA, que é considerado o gatilho para a síntese proteica muscular. Ele é o principal estimulador dessa síntese proteica muscular. E nós sabemos hoje que é necessário uma quantidade suficiente de leucina para que essa síntese proteica seja de fato estimulada, mas é importante saber que, além da leucina, nós precisamos dos outros aminoácidos essenciais como um todo, são 8 no total, para que essa síntese proteica aconteça. De acordo com a ISSN, nós precisamos de algo em torno de 700 a 3.000 miligramas de leucina por refeição para maximizar a síntese proteica. É muito difícil encontrar informações sobre fontes de leucina nos alimentos de origem vegetal, porque nós não temos isso em tabelas brasileiras. Então, eu montei essa tabelinha aqui com base nos dados das tabelas norte-americanas, e aqui eu incluí já a quantidade de proteína e também a de calorias, para que a gente expanda um pouco o nosso olhar para aquilo que eu falei antes, que a gente precisa olhar para o alimento como um todo. As amêndoas, em 100 gramas, elas vão entregar 1.473 miligramas de leucina. Isso é uma quantidade bastante grande. Entretanto, se eu consumir 100 gramas de amêndoas, eu vou estar consumindo 579 calorias. Eu preciso prestar atenção se isso não vai me levar a extrapolar minhas necessidades. Se eu consumir um tofu, por outro lado, ele tem apenas 144 calorias, e me oferece também quase 1.400 miligramas de leucina. Então, é uma fonte muito interessante de leucina. Um feijão em 100 gramas, 700 miligramas. É bem comum qualquer atleta, tanto mulher quanto homem, consumir 200 gramas de feijão por refeição, que já levaria a leucina para 1,4, que está dentro daquelas necessidades. Então, a gente vê que a leucina não é um problema quando a gente come uma alimentação variada e não precisa ser um motivo extra de preocupação. Certo? Além do que, faço um parênteses aqui, que o estímulo agudo de síntese proteica não quer dizer maior hipertrofia. Então, esses estudos que avaliam o estímulo da síntese proteica, eles têm a sua validade, mas a gente precisa ter um cuidado. Não é porque as proteínas de origem vegetal, nos estudos, demonstram menor estímulo da síntese proteica, que elas vão promover menos hipertrofia. São coisas diferentes. E eu já vou mostrar depois no estudo
que nos mostra exatamente isso, que a gente tem condições de construir músculos numa dieta vegana, tanto quanto numa dieta com carne. E aqui está o tal do estudo, inclusive, que foi de pesquisadores brasileiros, um estudo publicado agora em 2021, novinho, um estudo muito bem conduzido, significou um passo importante na ciência da nutrição em relação ao vegetarianismo. Esse grupo de estudos não é um grupo de vegetarianos, é apenas um grupo que resolveu estudar esse assunto, verificando que a literatura ela tem lacunas muito importantes de serem preenchidas. Os estudos com proteínas vegetais normalmente são feitos com pessoas que são consumidoras de carne, então elas comem carne ou outros derivados de animal e só trocam whey por ervilha, whey por soja, whey por arroz, e os resultados geralmente mostram que não existe diferença. Mas a gente precisa analisar, tá, mas e alguém que é vegano mesmo? O que acontece? Foi isso que eles fizeram. O objetivo do estudo era investigar os efeitos de diferentes fontes de proteína, exclusivamente vegetais ou mistas, sobre a mudança na força e massa muscular de homens jovens submetidos ao treinamento resistido, à musculação. Então, pegaram 39 homens, jovens de 18 a 35 anos, e dividiram em dois grupos. Um grupo de veganos, né, então vegetarianos estritos há mais de um ano, pelo menos, e um grupo de onívoros, que consumiam carne, naturalmente feijão e outros alimentos de origem vegetal, e um dos grupos suplementava com proteína de soja, o outro grupo suplementava com whey, tudo isso para chegar em 1,6 gramas de proteína por quilo, que é uma quantidade que a literatura diz que é suficiente para promover o ganho de massa muscular, embora a gente tenha dito que é interessante que o vegetariano consuma o topo das recomendações, por volta de 2, aqui no estudo utilizou uma quantidade menor, 1,6. Esses homens treinaram musculação 2 vezes por semana e foram avaliados em relação à sua composição corporal, através do DEXA, a área de secção transversa de 2 músculos, através da ultrassonografia, e uma biópsia muscular do vasto lateral, e também foi verificada a sua força máxima. O que os pesquisadores conseguiram concluir? Que uma dieta alta em proteínas, 1,6 gramas por quilo, exclusiva em fontes de origem vegetal, ela não é diferente de uma dieta com uma fonte mista, que envolva carnes e vegetais, em dar suporte ao ganho de massa muscular, sugerindo que a fonte proteica não afete as adaptações provocadas pelo treinamento em jovens destreinados que consomem quantidades adequadas de proteína. Então, o resumo disso aqui é o seguinte: não faz diferença. Eu posso ser vegano ou não, posso construir massa muscular com a mesma eficiência. Eles ainda fizeram alguns comentários que são relevantes, né? Que não houve diferença entre as adaptações musculares entre os grupos, mesmo com uma ingestão maior de aminoácidos essenciais, de leucina, de lisina, de metionina e de BCA entre os onívoros. Então, mesmo o consumo de todos esses aminoácidos tendo sido maior no grupo que comeu carne, os resultados foram o mesmo. Apesar da diferença de ingestão, a ingestão do grupo vegetariano não foi baixa. Então, não é porque os onívoros comeram mais aminoácidos que os vegetarianos comeram pouco. Só quer dizer que os onívoros comeram mais. Mas os vegetarianos já consumiram o suficiente para ter resultados. Aproximadamente 9 gramas de leucina por dia. Suficiente para estimular o anabolismo muscular, especialmente considerando o teto de aproveitamento de proteínas para essa finalidade, independente da fonte. Então, nós sabemos que a proteína, ela tem uma contribuição que é limitada em relação à síntese de proteína. Não adianta eu comer 100 gramas do nutriente proteína numa refeição, porque ele não vai ser todo aproveitado para a síntese muscular. Uma parte dele vai ser desviado para a oxidação. Não sabemos exatamente quanta proteína a gente consegue aproveitar, e isso varia certamente de acordo com o peso desse atleta e com a sua demanda, mas o fato é que não é quanto mais proteína, melhor. Então, esse estudo mostra que, mesmo que os onívoros tenham comido mais aminoácidos essenciais, os vegetarianos comeram quantidades satisfatórias e que, portanto, isso, a partir daí, já não faz mais diferença. E isso aqui é extremamente relevante, porque até então a gente não tinha essa informação observada de uma maneira tão criteriosa em estudos científicos. O que a gente precisa prestar atenção é que algumas fontes de proteína vegetal, elas não possuem quantidades satisfatórias de determinados aminoácidos. Então, aqui a gente tem o aminograma de uma proteína completa, o aminograma da whey,
e aminograma de uma proteína isolada de arroz. Então, vejam que a lisina no arroz, ela é deficiente, 31 miligramas por grama. Enquanto que numa proteína completa, os autores não especificaram qual, mas provavelmente é o ovo, que normalmente é usada para isso, 51 miligramas. E a whey tem um monte, tem 101 miligramas de lisina. Então, existem essas diferenças. Mas como é que a gente resolve isso? De duas formas. Ou a gente combina alimentos, então o famoso arroz com feijão. O arroz falta lisina, mas tem bastante metionina. O feijão falta o contrário. Então, as duas se complementam e a gente chega numa proteína completa. Ou eu posso pegar uma fonte proteica isolada e aumentar a quantidade dela, que é o que esses pesquisadores fizeram nesse estudo. E eles mostram que a partir de 24 gramas de proteína isolada de arroz ou whey, até quantidades maiores, já não faz mais diferença, porque a quantidade de leucina já está dentro daquela faixa ótima de estimulação da síntese proteica muscular. Então, quando a gente vai suplementar com uma proteína de origem vegetal, a gente precisa olhar o rótulo, ver a quantidade de aminoácidos e ver se elas são satisfatórias. Se não forem, ou a gente aumenta a quantidade do pó, ou a gente complementa com outra proteína. Numa dieta mista, que é bem planejada e tem fontes variadas, isso vai acontecer naturalmente, isso não precisa ser na mesma refeição, tá? Como se acreditava antigamente. A gente sabe hoje que se eu consumir esses aminoácidos ao longo do meu dia, o corpo vai gerenciar eles e vai dar tudo certo. Então, eu trouxe aqui uma comparação entre uma proteína de ervilha popular no mercado e uma whey bastante popular no mercado, para a gente ver que atualmente nós temos suplementos de origem vegetal com uma qualidade que é equivalente àqueles de origem animal. Então, a gente tem aqui uma dose de 34 gramas de ervilha ou 30 de whey, em que a quantidade de proteínas é um pouquinho maior na de ervilha, 23 contra 22 gramas, de leucina também um pouquinho maior. Então, vejam que a leucina, que é uma preocupação na dieta vegetariana, ela está maior na proteína de ervilha do que na whey, e também uma quantidade maior de BCA do que na whey. A dose é um pouquinho maior, então a gente pode dizer que elas são, né, a mesma coisa. Isso é muito importante, porque isso permite que a gente ofereça essa alternativa para o atleta, né, que não quer mais consumir derivados de animal, ou não só que não queira, como talvez não possa. Existem pessoas intolerantes a whey, por conta da lactose, sobretudo, e para essas pessoas pode ser muito interessante uma proteína de origem vegetal, que pode ser a ervilha, mas também pode ser a soja, pode ser o arroz, pode ser outras fontes que agora estão sendo disponibilizadas no mercado, inclusive de amendoim, por exemplo. Então, quais são as aplicações práticas em relação às proteínas? Que entre 1,4 e 2 gramas por quilo de proteínas parece ser o suficiente para atender às necessidades dos atletas nas diversas modalidades e para promover a melhora da composição corporal. Os vegetarianos não precisam de quantidades superiores de proteína. É fundamental planejar a dieta com diferentes fontes proteicas, de modo a se obter todos os aminoácidos essenciais em quantidades satisfatórias para o estímulo da síntese proteica muscular. Como eu falei, não é necessário que seja na mesma refeição. Isso aqui é muito fácil de se observar na prática, porque a gente não vê deficiência de proteína em pessoas vegetarianas estritas, isso não existe. A deficiência de proteína, ela só existe num contexto de uma deficiência energético-proteica. Então, é uma restrição realmente de alimento muito severa, mais comum em países pobres, que infelizmente ainda sofrem muito com a fome e, na verdade, não precisamos ir tão longe. O Brasil ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas que sofrem de fome ou de insegurança alimentar. Nessas situações pode faltar proteína. Também quando a fonte de alimentos é muito restrita, temos países que as pessoas se alimentam praticamente somente de tubérculos. Nesses casos, realmente vão faltar aminoácidos. Mas numa dieta que é variada, como a que a gente tem de maneira geral no Ocidente, isso não vai ser uma preocupação. E para os atletas também não vai ser, contanto que a gente atinja as quantidades diárias de proteína, a gente vai estar tranquilo em relação aos aminoácidos. Beleza? E o quarto desafio é o de ter acesso a refeições completas durante viagens, em restaurantes, em facilidades de treinamento. Quando os autores indicam isso, porque não fui eu que tirei da minha cabeça essas dificuldades, tá? Eu peguei isso aqui de um artigo científico e resolvi explorar cada um deles um pouco mais.
Então, o autor que escreveu isso, provavelmente ele não é vegetariano ou não tem experiência com atratos vegetarianos, porque, de fato, hoje não é difícil, tá? Salvo raríssimas exceções, qualquer lugar, especialmente no Brasil, que a gente vá, vai ter lá um buffet ou um prato feito em que eu vou comer um arroz, um feijão, um purezinho e uma salada. Qualquer lugar. Então, é muito simples. A ideia de que a carne precisa de um substituto é que leva as pessoas a pensarem que não, né? Porque eu vou num restaurante e ele não tem uma opção vegetariana de fato, mas não precisa de uma opção vegetariana. O que precisa é arroz e feijão. Se tiver isso, a refeição está completa. Então, se desfazendo da ideia de que a carne é essencial, eu vou encontrar um prato desse em qualquer lugar do Brasil. A gente pode levar biscoitos de arroz ou de milho que não são perecíveis, a gente consegue combinar eles com, por exemplo, pasta de amendoim, pasta de outras castanhas, tornando aí um lanche com uma densidade calórica muito boa. A pasta de amendoim ainda vai fornecer proteínas, com uma quantidade calórica mais alta, isso ajuda também a dar mais saciedade, pode ser carregado para lá e para cá. Hoje a gente tem proteínas em pó, inclusive na forma de sachê, que são levadas de maneira muito prática, abre o sachê, mistura com água e toma, está resolvido. Frutas a gente costuma encontrar em qualquer lugar, então recomendo para os atletas, chegou num lugar novo, já dá uma olhada onde é que tem um mercadinho, uma feira, onde é que ele passa para comprar umas frutas para aqueles dias em que vai estar naquela região. Nós temos hoje barras de cereal e barras de proteína vegana disponíveis, e a gente tem sempre as castanhas, ou para quem quiser economizar, o próprio amendoim. Qualquer vendinha tem um amendoim. Eu já cansei de, em várias ocasiões, onde eu não tinha o que consumir, parar no posto de gasolina e comprar um pacote de amendoim. Que tá bom, vai resolver o problema até minha próxima oportunidade de comer com maior variedade. Então, é muito tranquilo se houver o mínimo de planejamento e de atenção. Só vai ser difícil, como eu disse, se a gente ficar esperando uma opção vegetariana elaborada. Isso realmente tem lugares que não vão ter, né? Existem cidades aí interioranas, talvez na cidade de vocês, não sei, depois vocês me contam, também seja difícil de achar, mas nos grandes centros, especialmente hoje, um vegetariano ele come de maneira absolutamente normal. Beleza? Vamos falar só um pouquinho sobre suplementos. Nosso tempo de apresentação é curto, então por isso eu procurei trazer um pouquinho de cada coisa. Não tem como a gente se aprofundar muito, mas serve aqui como um tira-gosto para quem quiser estudar mais. Nas referências aqui dessa apresentação, vocês têm muito material, vou dar umas sugestões de leitura. E eu separei um estudinho aqui legal sobre suplementos alimentares, que fez o seguinte: pegou indivíduos que são onívoros e vegetarianos e determinou a dieta que eles deveriam comer a partir daquele momento. Então, é um estudo diferente daqueles que a gente viu até agora, por exemplo, os transversais, em que pegam indivíduos na sua condição atual e botam eles para fazer uma prova. Esse estudo aqui pegou os indivíduos e determinou a dieta que eles iam ter que seguir para avaliar os estoques de creatina, de carnitina e de carnosina após a adoção de uma dieta vegetariana. Então, essas pessoas, elas comiam carne habitualmente e um desses grupos foi determinado que iria consumir apenas produtos de origem vegetal, alimentos de origem vegetal. E aí os pesquisadores foram verificando o que acontecia com os seus estoques de creatina, carnitina e carnosina. Para quem não está familiarizado, a creatina, ela é um aminoácido que possui um papel fundamental na ressíntese de ATP. Ela é encontrada nas carnes e sintetizada de maneira endógena. O corpo produz creatina, só que numa quantidade muito pequena, de 2 gramas por dia, de forma que nós precisamos consumir creatina se quisermos, de fato, aproveitar os seus benefícios, que são, sobretudo, nos esportes de maior explosão, que exigem movimentos bruscos. Não necessariamente um levantamento de peso apenas, mas também, de repente, um jogador de futebol, por exemplo, que pode, em algum momento, estar parado no campo e precisar dar um tiro de corrida para chegar numa bola, ou um jogador de vôlei que precisa dar um salto com potência. Tudo isso utiliza muito a creatina. A carnitina, ela é também um aminoácido envolvido no transporte de ácidos graxos de cadeia longa para o interior da mitocôndria, onde sofre beta-oxidação. Então, lembrando que as gorduras, elas sofrem um processo de lipólise, que é a quebra. Esse ácido graxo vai ser
transportado pela corrente sanguínea até os músculos, onde dentro da mitocôndria ele vai sofrer a beta-oxidação, vulgarmente chamada de queima. Para que esse ácido graxo entre de fato na mitocôndria, eu preciso de carnitina. Por isso se especula que a carnitina possa aumentar a queima de gordura, o que a gente já sabe muito bem que não é verdade. Todavia, também é um nutriente que é encontrado predominantemente nos alimentos de origem animal, muito menos no de origem vegetal, e por isso o interesse dos pesquisadores de verificar isso numa dieta vegetariana. E a carnosina é uma molécula capaz de promover o tamponamento intracelular e reduzir a acidose metabólica, retardando a fadiga. O que isso quer dizer? Quando a gente está fazendo exercício em alta intensidade, essa produção de energia através da glicólise, da quebra de glicose, vai liberando íons de hidrogênio que acidificam o meio, tornando esse ambiente ácido. E essa acidez não permite com que a glicólise continue, porque as enzimas envolvidas na glicólise deixam de funcionar com essa acidez elevada. Se eu tenho uma substância capaz de reduzir a acidez, consequentemente eu vou ter condições de postergar minha fadiga. Faz sentido? Então, a carnosina é produzida a partir da beta-alanina. Só que a beta-alanina, que vocês talvez já tenham ouvido falar, que é vendida como suplemento, recentemente liberado no Brasil, ela também é encontrada predominantemente em carnes de boi ou de peixe. Então, daí o interesse em verificar como que esses estoques se comportam nos novos vegetarianos. Aqui eu tenho o desenho do estudo, como eu falei para vocês, foram recrutados os participantes, foram feitos os testes iniciais, né, os exames de sangue, eles foram randomizados, divididos em grupos de maneira aleatória, sendo que um grupo seguiu a dieta vegetariana e suplementou com essas 3 substâncias, o outro grupo seguiu a dieta vegetariana e recebeu um placebo, que era a maltodextrina, e o outro grupo era o controle, que não recebeu nada. 3 meses depois foram feitos testes, os exames de sangue novamente, e 6 meses depois foram feitos os exames de sangue novamente, para a gente ver como esse estoque se comporta ao longo do tempo. Esses participantes receberam 1 grama de creatina por dia, que é uma dose bem baixa, mas que é suficiente para a manutenção dos estoques. O objetivo do estudo não era uma suplementação para níveis além dos normais, mas sim verificar a capacidade de manutenção dos estoques, por isso que as doses são baixas. A carnitina era de 500 microgramas e a beta-alanina de 0,8 gramas. Eles viram que depois de 3 meses os estoques de beta-alanina subiram, então eles diminuíram a dose, porque, como eu disse, o objetivo não era aumentar as concentrações, era só manter. O que eles perceberam? Que a creatina, ao se adotar uma dieta vegetariana, tem seus estoques reduzidos já nos primeiros 3 meses, o que pode ser revertido com a suplementação. Então, aqui a gente tem uma pista muito boa de que a creatina pode ser um suplemento excelente para vegetarianos, o que de fato é, temos muitos estudos comprovando isso. Na carnitina, o estoque reduziu até 3 meses, mas foi restaurado depois. Os pesquisadores não souberam explicar por que os estoques caíram e voltaram a subir se essas pessoas não tomaram carnitina. Se especula que possa ser por uma relação com a vitamina D. E como mudou a estação do ano ao longo do estudo, o aumento da vitamina D com a exposição solar pode ter aumentado o nível de carnitina. Eles não têm certeza. O fato é que os estoques reduziram, mas voltaram a subir. E a carnosina não teve os seus estoques afetados até 6 meses. É possível que depois de 6 meses os estoques sejam diminuídos, mas até 6 meses não teve diferença. Então, o que a gente tira de aplicação prática daqui? Que não podemos ainda afirmar que a beta-alanina vai ser mais eficiente em vegetarianos do que em onívoros, mas continua sendo um suplemento muito válido. A carnitina, aparentemente, não tem utilidade, além de as evidências mostrarem que não é um suplemento que tem eficácia, pelo menos para queima de gordura. E a creatina, por sua vez, é um suplemento muito bom e eficaz e que os vegetarianos realmente precisam. Então, eu vou explicar para vocês, para a gente ir finalizando, como suplementar a creatina da maneira correta. Isso aqui é uma coisa bastante simples, mas que muitos nutricionistas estão aí na sua prática fazendo de maneira errada e vocês já podem, desde já, aprender a fazer isso de uma maneira correta. A creatina, como eu falei, ela aumenta os estoques de creatina fosfato. Com isso, a ressíntese de ATP é mais rápida, então o exercício ele pode continuar. Esse é o principal mecanismo de ação da creatina. Existem outros. Se especula que a creatina ela
possa atuar na proliferação de células satélites, aumentando o número de células musculares existentes. Ela pode, através da retenção hídrica que ela provoca intracelular, estimular os fatores reguladores da miogênese, isso seria um efeito direto na construção de músculo. E existem outros diversos mecanismos que estão em estudo que podem fazer com que ela atue, inclusive, de alguma forma, na nossa cognição. Essas são afirmações menos comprovadas, mas o fato é que ela auxilia muito na ressíntese de ATP e, por isso, ela é muito indicada para esportes de força e de explosão e para aqueles que querem ganhar massa muscular. Pode ter também um benefício indireto na preparação física de atletas de esportes que são coletivos e individuais, como basquete, vôlei, tênis, pelo motivo que eu falei para vocês. Mesmo que seja um esporte de característica mais aeróbica e contínua, existem momentos durante esse esporte em que movimentos de potência são realizados. Um salto no voleibol, um saque no tênis, isso exige o uso de creatina, então pode ser utilizado em diversas modalidades diferentes. A creatina pode ser utilizada de duas formas diferentes. Uma delas é de maneira contínua, em que eu vou tomar a mesma dose todos os dias por um período prolongado. Essa dose vai ser de 0,03 a 0,1 gramas por quilo, já vou falar quanto que isso representa na prática. Em qualquer horário, então a creatina não precisa ser tomada antes do treino, depois do treino especificamente, isso não existe. A creatina pode ser tomada em qualquer horário, mas tem que ser tomada todos os dias. Ou eu posso fazer uma saturação, que consiste em tomar a creatina 4 vezes por dia, em doses de em torno de 5 gramas, para que eu atinja o topo dos estoques de creatina mais rápido, dentro de uma semana. Para que eu posso querer fazer isso? Se eu sou um atleta, ou se eu trabalho com um atleta que vai competir daqui a 1 ou 2 semanas, e que não vem suplementando creatina, é uma forma muito interessante de obter o máximo desse resultado. Agora, eu tenho um paciente que faz musculação, não vai competir em nada, é inconveniente para ele tomar creatina 4 vezes por dia por causa da rotina de trabalho dele, eu não vou pedir para ele fazer isso. Eu vou simplesmente entregar uma dose por dia e ele vai, depois de 30 dias, atingir também o topo dos seus estoques. Então, um indivíduo de 50 quilos vai consumir entre 1,5 e 5 gramas por dia. Se for saturar, são 15 por dia. Um indivíduo de 70 vai consumir entre 2,1 e 7 gramas por dia, 21 gramas se for saturar. E um indivíduo de 100 quilos, de 3 a 10 gramas por dia, 30 gramas se ele for saturar. Na prática, vejam que 3 a 5 gramas atende às necessidades de todo mundo. Então, não preciso ficar calculando milimetricamente ali com uma calculadora a dose do meu paciente e dizer para ele, ó, você vai tomar 3,6 gramas de creatina por dia. A gente pode ser prático, vai utilizar 3 ou 5 gramas, conforme preferir, e vai ser uma vez só por dia. Está resolvido o problema. Pode ser combinado com carboidratos, mas também pode ser consumida com água pura, o resultado final vai ser o mesmo. Nós temos estudos que mostram uma melhor absorção com carboidrato, mas é uma quantidade exorbitante de carboidratos, 100 gramas, que ninguém vai consumir de maneira recorrente no seu dia a dia. Então, na prática, não faz diferença usar os carboidratos. E, como eu falei, os estoques vão atingir o seu máximo em 28 dias e vão levar de 2 a 4 semanas para voltar ao basal. Por que eu tenho que saber disso? Se eu tenho um atleta que compete por peso e ele está com dificuldade de bater o peso, eu preciso tirar essa creatina 1 mês antes para que ele possa perder aquele acúmulo de água que a creatina promove. O ideal é que ele bata o seu peso de competição usando creatina, porque aí ele vai usar a creatina nesse momento. Caso contrário, se não for possível, eu vou ter que parar de tomar creatina antes. A creatina é muito cercada de mitos, né? Então, o mito famoso é que ela aumenta a retenção de líquidos. Ela aumenta, mas é uma retenção intracelular. Isso não causa um aspecto estético ruim. Então, as mulheres costumam ter medo, eu não vou tomar creatina porque retém líquido. É um líquido intracelular, que pode ter, inclusive, a função de aumentar a massa muscular, como a gente viu. Essa é uma hipótese. Dizem que é preciso ingerir mais água. Não é preciso mudar o seu consumo de água por causa da creatina. A questão é que se essa pessoa consome pouca água, ela precisa aumentar a sua ingestão, mas não é por causa da creatina, é porque ela já estava consumindo
uma quantidade baixa de água. É importante ciclar, né? Tomar por um tempo, depois parar, tomar por um tempo, depois parar. A creatina pode ser usada por intervalos, sem intervalos, por tempo indeterminado. Nós temos estudos com longa duração mostrando que isso é seguro. A questão que eu trago é, será que precisa, né, tomar creatina 2 anos sem parar? Na minha opinião, naquelas pausas naturais que nós temos ao longo do ano, sempre vai ter férias, recuperação depois de uma competição ou períodos de lesão, a gente poderia dar um tempo e usar essa creatina de maneira mais inteligente, mais pontual. Dizem também que ela tem o efeito cortado pela cafeína. Isso foi especulado no passado, mas sabemos que não, tanto é que hoje muitos pré-treinos combinam creatina com cafeína. Precisa ser consumida antes ou depois do treino. A gente já viu que pode ser consumida em qualquer horário do dia. Promove danos reais. Ela é segura para indivíduos saudáveis, inclusive crianças e idosos. Não existe isso, essa ideia surgiu por conta do aumento dos níveis de creatinina nos exames de sangue, o que é um efeito fisiológico normal. A creatina se degrada em creatinina e por isso aumenta. Pessoas muito musculosas também têm creatinina aumentada, e isso não é um sinal de lesão renal. Então existem muitos mitos ainda, mas felizmente cada vez mais temos comprovações de que não são verdadeiros, isso torna o uso muito seguro. E atualmente a grande maior parte das empresas comercializa a creatina vegana. Então, se tiver dúvida, dá para contactar o fornecedor, perguntar para ele, mas no geral a creatina já é produzida em laboratório. Antigamente ela era muito extraída de carnes, né? Mas hoje a gente faz isso de forma sintética, então reforça que é um suplemento que pode ser consumido por vegetarianos e veganos. Então, concluindo, eu trouxe aqui uma frase desse clube chamado Forest Green Rovers, que é um clube de futebol inglês. Curioso, né? Eu falei para vocês que Londres foi um grande berço do movimento vegetariano, e também foi em Londres que surgiu o primeiro clube vegano do planeta. Lá nas instalações desse clube, só existem alimentos de origem vegetal disponíveis para os jogadores e para todos que frequentam o local. E essa frase aqui é do diretor deles e reflete muito o meu posicionamento, o meu olhar sobre a dieta vegetariana no esporte, né? Ele diz o seguinte: nós queremos provocar o interesse em todo tipo de público. Queremos que todos saibam que uma dieta baseada em vegetais está disponível e que pode ser acessível. Então vejam que ele não disse que nós queremos provar que a dieta vegetariana é melhor do que a onívora, mas ele quis dizer que está disponível para quem quiser, para quem se conscientizou da importância disso, porque quando a gente diz que uma dieta é melhor do que a outra, a gente precisa pelo menos definir o que significa melhor. E melhor para quem? Será que consumir derivados de animal é melhor para os próprios animais? Certamente não, né? Será que é melhor para a natureza? Certamente não. Será que é melhor para a nossa saúde? Isso é questionável, estamos estudando. Será que é melhor para o desempenho? Isso é questionável, estamos estudando. Mas nós somos seres que vivem num planeta com outras espécies, dependentes de uma natureza que nos fornece alimento, e a gente não pode mais escolher o que a gente come baseado simplesmente no que é melhor, entre aspas, para a performance, ou baseado no nosso paladar. A gente precisa considerar um contexto. Então, se a gente considerar um contexto, me parece até melhor que a gente coma alimentos de origem vegetal, mas essa já é uma discussão mais filosófica. Do ponto de vista estritamente aqui científico, dentro daquilo que nós estamos explorando, que é a performance esportiva, o que vocês precisam saber é que é possível ser vegetariano, se essa for a sua escolha, a escolha do seu paciente, basta que a gente conheça os caminhos, e para isso temos cada vez mais informações disponíveis. Eu tenho aqui todas as referências que eu usei para quem tiver interesse atrás desses estudos citados, e eu sugiro para vocês a leitura desses livros que são Alimentação Sem Carne, do Dr. Eric, brasileiro. É um livro que eu diria que é o livro de iniciação no vegetarianismo para qualquer um, leigo ou profissional. O Becoming Vegan é a bíblia do veganismo, ele é um livro já em inglês, mais completo, escrito por pesquisadores muito importantes. E a gente tem esse Plant-Based Sports Nutrition, que é um livro novíssimo, está aqui em cima da mesa, inclusive, ó. Estamos usando ele agora há pouco, que é de 2020 e traz o que a gente tem de mais recente de evidências sobre esse assunto. E nós temos ainda os guias alimentares da Sociedade Vegetariana Brasileira disponíveis de graça lá no site da SVB. Nós temos guias aí para crianças, para adolescentes e também para adultos, e em breve teremos também
para atletas. Esses são lugares onde vocês podem buscar mais informações sobre esse assunto, e eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso com vocês, fico muito feliz, como eu disse, de estar aqui, vou abrir aqui para que vocês possam fazer perguntas, fiquem à vontade. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, saber mais sobre esse assunto, não só sobre nutrição vegetariana, hoje o foco foi esse, mas eu não falo só sobre isso, tá? Falo muito sobre nutrição esportiva e também comportamento. Se vocês quiserem me acompanhar, podem me seguir lá no Instagram, @FelipeTestoni. Se quiserem me mandar dúvidas lá depois, vai ser um prazer também responder. Inclusive, eu tenho um Close Friends que é só para estudantes de nutrição e um grupo no Telegram que também é só para estudantes de nutrição, onde eu respondo dúvidas lá direto, dou aulas para essa galera de vez em quando. E se vocês tiverem interesse, podem me pedir que eu incluo vocês. Tá certo? Tá certo, Felipe. Muito obrigada. Eu vou ler as perguntas que nós tivemos aqui no chat, tá bom? Beleza. Então vamos lá. A primeira pergunta foi do Jorge. Ele perguntou se geralmente o paciente interessado em vegetarianismo ou veganismo já procura um profissional que faz alarde a tais estilos de alimentação e se isso faz sentido. Bom, vamos por partes aqui, né? É muito comum profissionais que fazem esse alarde, né, que vão dizer que a pessoa precisa voltar a comer carne, ou quando os pais levam um filho preocupado porque o filho decidiu parar de comer carne e escutam que essa criança, esse adolescente precisa voltar a comer carne, isso acontece muito, e é exatamente isso que eu gostaria que vocês não fizessem no futuro, e muitas pessoas passaram por profissionais assim. Hoje, essas pessoas estão encontrando profissionais que falam a língua delas, profissionais como eu, por exemplo, e as redes sociais foram muito positivas nesse sentido, porque a gente consegue encontrar profissionais que estão falando sobre isso, que têm experiência com isso, e entrar em contato com eles através das consultas online, inclusive. Então, ficou melhor para os vegetarianos, porque até então estavam restritos aos profissionais da sua região, que muitas vezes não conheciam sobre o assunto e desencorajavam, fazendo com que essas pessoas tivessem que, por conta própria, pesquisar e muitas vezes até fizessem algumas escolhas que não eram as mais acertadas. Mas isso acontece bastante e está mudando, felizmente. Certo. Ele também perguntou se fora a arginina, qual outra coisa você remove? Não entendi essa pergunta. Era na parte da que você estava falando da ancitocina, se eu não me engano. Ele perguntou se tinha 8 ou mais e fora a arginina, qual você removia da alimentação, no caso. Tá, vamos por partes de novo. Nós temos 8 aminoácidos chamados de essenciais. Por que eles são chamados de essenciais? Porque a gente não consegue produzir pelo nosso corpo, a gente precisa comer. Esse termo é utilizado também para gorduras, né? Ácidos graxos essenciais, por exemplo. E esses 8 aminoácidos, eles estão normalmente presentes, todos eles em boas quantidades nos produtos de origem animal. Então, se eu comer um ovo, um frango, um peixe, tomar leite, lá vão estar os 8 aminoácidos em quantidades satisfatórias. Os alimentos de origem vegetal, alguns deles vão ter quantidades pequenas de alguns desses aminoácidos. Por exemplo, o arroz tem pouca lisina, que nem eu mencionei, né? O feijão tem pouca metionina. Então, eu preciso combinar as fontes de origem vegetal para encontrar todos os aminoácidos. Eles não estão no mesmo alimento, muitas vezes. Mas isso é resolvido facilmente comendo uma dieta variada, porque eu não preciso comer isso na mesma refeição, não preciso juntar arroz com feijão toda vez. Eu posso comer uma refeição mais rica em cereais, mais tarde comer uma refeição mais rica em leguminosas, e tudo isso vai dar certo. Um desses aminoácidos é de especial preocupação, que é a leucina. Por quê? Porque a leucina tem um papel mais importante no estímulo da síntese proteica. A síntese proteica é a construção de novos músculos. E se eu não tiver leucina suficiente, eu não vou conseguir dar esse estímulo máximo. E as proteínas de origem vegetal são muito criticadas por terem menos leucina. E, de fato, em alguns casos elas têm menos leucina, mas como eu mostrei naquela tabela, já são quantidades suficientes de leucina, então essa preocupação não precisa existir. Por que acontece muita confusão em relação às proteínas vegetais? Porque os métodos antigos de
quantificação da qualidade de proteína, eles são baseados em parâmetros que não são adequados. O valor biológico, que talvez todos vocês já tenham ouvido falar, porque é o mais popular, ele compara as proteínas com a proteína do ovo. Então, se eu pegar uma proteína do feijão e comparar com o ovo, baseado no valor biológico, eu vou dizer que a do feijão é de baixa qualidade. Entretanto, existem muitas limitações nessa forma de avaliar a proteína e o ovo não deveria ser a nossa referência, porque não importa quanto tem o ovo, importa quanto o meu corpo precisa. Então, aquele estudo do professor Hamilton Rochelle, ali, brasileiro, que mostra que a gente comendo 1,6 gramas de proteína, independente da fonte, consegue construir músculos da mesma maneira, ele prova isso. Ele diz, embora a dieta vegetariana tenha menos aminoácidos essenciais, parece que a quantidade que ela tem já é suficiente. Então, mesmo que os alimentos de origem vegetal tenham menos aminoácidos, não quer dizer que não sejam suficientes para nossas necessidades. A carne pode até ter mais, mas isso não tem utilidade real, entendeu? Eu dei uma visão geral para ver se isso ajuda a explicar a sua pergunta, a sua dúvida, né? Se não ficou claro, escreve de novo no chat ali que a gente vai por outro caminho. Então, ele respondeu aqui que ele queria saber quais são os aminoácidos que você não considera, porque muitos autores consideram 10. Bom, a não ser que eu esteja muito doido aqui agora, são 8. E existem 2 que são condicionalmente essenciais, claro. A glutamina e a arginina. O restante são essenciais. Esses condicionalmente essenciais, por que são condicionalmente? Porque em algumas fases da vida, eles podem ser, ou situações, eles podem ser essenciais. Isso envolve, por exemplo, quando somos bebês, precisa de uma quantidade maior de arginina, não pode ser sintetizada nas quantidades necessárias, e glutamina em situações de queimaduras, por exemplo, em que se precisa de uma quantidade de glutamina maior do que o normal, o corpo não tem condições de produzir em quantidades suficientes. Então, são esses 2, arginina e glutamina. Mas eles não são essenciais para um adulto saudável, tá? Nenhum adulto saudável. Tá certo, obrigada. A Marlene, ela perguntou se para atletas você acha que funciona bem lista de substituição ou orientação diferente para eles, se sentirem mais livres, por exemplo. Ou se por eles serem atletas, eles já estão acostumados com esse controle. Isso depende muito do grau de conhecimento que esse atleta tem sobre nutrição. Existem atletas já muito bem educados, que sabem contar calorias, conhecem bem os nutrientes, já usam aplicativos como MyFitnessPal e Asio, que são aplicativos de contar calorias, e também já estudaram muito por conta própria. Às vezes eles vêm para mim e já falam assim, eu consumo 2.500 calorias, 2 gramas de proteína por quilo, ele já sabe. Essas pessoas, eu consigo fazer uma dieta muito mais flexível, porque eu vou orientar ela no sentido do que ela precisa obter, e ele vai fazer as suas combinações para chegar onde ele quer. Quando é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, aí eu vou utilizar muito mais as listas de substituição prontas, ou eu mesmo vou determinar essas substituições, e com o tempo eu vou ensinando ela a ter mais flexibilidade, porque eu acho importante que todos conheçam e tenham condições de fazer essas escolhas sozinhas em algum momento. Mas os atletas, via de regra, são mais acostumados a comer tudo bem certinho, como é determinado pelo nutricionista. Tá certo. Ela também perguntou se na sua prática clínica a fitoterapia é interessante para atletas vegetarianos e se você utiliza. Eu diria que a fitoterapia ela é tão interessante para os vegetarianos quanto para os onívoros, não mais interessante para os vegetarianos. Eu utilizo pouco, bastante pouco. Algumas poucas substâncias eu prescrevo, mas não é comum. Mas isso diz mais respeito à minha própria prática, né, do que a alguma coisa absoluta. Vai muito da conduta de cada nutricionista. Nutricionistas que são maiores estudiosos da fitoterapia, foram se especializar nisso, podem querer utilizar mais, mas é uma coisa que eu particularmente uso em pouca quantidade. Tá certo. A Geisiane, ela perguntou se, no caso, a principal substituição é com a vitamina B12.
Aqui eu não sei se ela estava falando de algo específico durante a minha fala, né? Mas a B12 é, como eu comentei, uma vitamina que precisa ser suplementada. Não tem como consumir ela na dieta vegetariana. Então, a gente vai precisar fazer um exame, ver como é que estão esses níveis e determinar quanto que a gente vai suplementar. E existem várias formas de fazer isso. Pode ser injetável, pode ser por cápsula, pode ser sublingual. Depende da situação do paciente, a gente vai escolher a melhor forma, mas necessariamente vai ser suplementado e não tem nenhum alimento que possa fornecer isso. Se tiver mais uma pergunta mais específica, porque eu perdi o momento da pergunta, pode escrever ali que eu já respondo também, Geisiane. Tá certo, vamos ver se ela vai mandar algo mais específico, mas enquanto isso, a Lídia, ela perguntou se há necessidade de suplementar cálcio e se isso seria menos biodisponível em vegetais. Na verdade, o cálcio ele é mais biodisponível em muitos vegetais do que o leite. No brócolis, por exemplo, é mais biodisponível do que no leite. Só que o que a gente tem que olhar não é só a biodisponibilidade, a quantidade total. Então, para a gente conseguir comer em brócolis o mesmo tanto de cálcio que tem num copo de leite, é muito brócolis. E se for em outras folhas, muito mais ainda. Então, é muito difícil para um vegetariano atingir as 1.000 miligramas de cálcio por dia só comendo vegetais. Isso vai ser possível para pessoas que têm dietas hipercalóricas, atletas que comem enormes quantidades, porque até as leguminosas têm cálcio, mas para a maior parte dos vegetarianos vai ser necessário consumir ou um leite vegetal enriquecido, que hoje os leites de soja, de amêndoa, de coco e etc., eles vêm com muito cálcio, ou vai ter que tomar um suplemento de cálcio. Mas isso não é exclusivo dos vegetarianos, né? De qualquer um que tenha, por exemplo, intolerância à lactose ou que tenha algum tipo de alergia à proteína presente no leite. Mas as principais fontes são gergelim, e pode ser na forma de tahine também, que é uma pastinha de gergelim. O brócolis, como eu falei, é muito interessante. E, de maneira geral, os vegetais verdes escuros oferecem mais cálcio, mas uma exceção é o espinafre, que a quantidade absoluta de cálcio é muito boa, mas a biodisponibilidade dele é horrorosa. Então, o espinafre, por exemplo, não é uma boa fonte. Por isso que a gente não pode simplesmente pegar a tabela lá do cálcio, escolher qual a gente quer e consumir. A gente precisa olhar essa biodisponibilidade. A gente tem estudos legais que mostram isso e vários materiais também que tem isso. Inclusive, tem 2 capítulos de livros que em breve serão publicados, que eu mesmo escrevi, livros de nutrição esportiva, e dentro deles eu disponibilizo essas tabelas, eu tenho tabelas prontas aqui que eu posso até passar para vocês, inclusive no meu Instagram tem post com essa tabela lá, bem fácil de achar. Tá certo. A Geisiane, ela disse que era realmente isso que você respondeu. E a Marlene está perguntando como que nós fazemos para entrar no Close Friends. Vai no Instagram, manda uma mensagem para mim dizendo: oi, sou estudante de nutrição da São Judas Tadeu e quero entrar no Close Friends. Eu vou colocar você lá automaticamente. Tá certo, muito obrigada pelas suas respostas. Eu quero te parabenizar por essa palestra enriquecedora. E em nome da Liga, né, nós agradecemos imensamente mesmo. Foi muito esclarecedora e tenho certeza que contribuiu para o conhecimento de todos os participantes. Tem muitos elogios aqui no chat, agradecimentos. E eu também quero dizer que foi um prazer recebê-lo e gostaria de já deixar o convite para futuras oportunidades, tá? Gostaríamos muito de tê-lo palestrando novamente. Muito obrigada pela atenção, pela sua disponibilidade. Nós já enviamos para você um e-mail pedindo os slides e todo o conteúdo que você puder disponibilizar, nós aceitamos sim. Os participantes vão receber também esses conteúdos por e-mail. Tá certo, obrigado eu mais uma vez. Vai ser um prazer poder estar com vocês de novo no futuro. A gente só precisa combinar isso com antecedência e a gente pode abordar outros assuntos, inclusive. Existem muitos temas dentro do vegetarianismo, né? A gente vê pelas próprias perguntas, dúvidas sobre as fontes de determinados nutrientes e tal. Hoje a gente falou mais de esporte especificamente, a gente pode eventualmente falar sobre as principais necessidades de qualquer paciente vegetariano e eu passo alguns dos caminhos aí para vocês poderem aprender mais sobre isso.
tá bom? Brigadão, boa noite e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Vou mandar o e-mail com esse material em breve para vocês também. Combinado, então. Boa noite a todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Felipe.